Essa mochila foi o tema de setembro lá no clube. Eu ensinei a fazer essa peça, que pode ser uma mochila de modelo saco ou pode ser uma mochila aqui com essa aba. Sem franjas na aba, sem franjas aqui no fundo também, com a alça regulável no lado de trás. E também lá no clube eu fiz uma aula extra ensinando como aplicar um forro de tecido. Depois de ter feito a mochila, eu quis também adicionar um bolso. Então, essa aula de hoje é sobre adicionar esse bolso aqui na lateral, que serve para colocar uma garrafinha, tanto desse lado quanto do outro, mas também dá para utilizar a mesma forma desse bolso para fazer um outro maior aqui no centro, se você quiser fazer aqueles bolsos que você coloca aqui na parte da frente da mochila, ou também aqui na parte de trás. Para esse bolso, eu usei esse cordão aqui, da cor cacau da Semeia, é um cordão de 4 milímetros sem enchimento, então ele é molinho, ele não tem alma, não tem os fios que ficam aqui dentro, então ele é um fio mais achatado, que acaba gastando menos e produz nós menores e também forma uma peça mais leve. Com esse rolo, que vem cerca de 180 metros, eu consegui fazer toda a mochila. Fiz também um cestinho e com o restante aqui eu vou fazer os 2 bolsos. Para cada bolso eu vou usar um total de 12 fios, sendo que 8 fios vão ser menores, com 1 metro cada um, e outros 4 fios maiores com 1,40 m. Então, aqui, resumindo, cortei 8 fios com 1 metro e aqui 4 fios com 1,40 m. Eu vou começar a fazer o bolso pelo fundo, então vou subir do fundo até a boca dele lá no começo. Vou iniciar fazendo a montagem criando 6 nós duplos, então eu vou agrupar 2 fios e vou fazer o nó duplo. Primeiro, eu separei aqui 4 dos fios menores de 1 metro, e vou fazer a montagem sem dobrar esse fio ao meio. Então, vou pegar aqui primeiro 2 fios com 1 metro e vou medir essas 2 pontas aqui do meio com 30 centímetros. Então, aqui no momento, eles estão com as 2 pontas dobradas ao meio, com o mesmo comprimento. E eu vou pegar essas 2 pontas aqui desses 2 fios, ó, uma daqui e outra daqui, e vou medir 30 centímetros. Então, a partir ali do final da ponta, eu venho e meço aqui 30 centímetros, deu bem aqui. E eu vou dobrar esses fios com essa medida para dentro. Então, tô aqui com um fio de 1 metro, em que essa ponta dele eu deixei com 30 centímetros e dobrei ele ali no topo. Então, essa daqui vai ficar com 70 centímetros. E outro fio eu fiz a mesma coisa. Esse outro fio aqui meu da direita, eu deixei essa ponta aqui também com 30 centímetros, e essa outra vai estar maior com 70 centímetros. Esses 2 fios eu vou agrupar, vou juntar um aqui do lado do outro, com as pontas menores aqui para dentro, e vou só prender ele numa base para eu fazer o nó duplo. Prendi os 2 fios dobrados na base, agora eu vou pegar as 2 pontas maiores, que aqui no caso é a minha primeira e a 4ª ponta, que são as pontas que estão com 70 centímetros, e vou usar elas para amarrar o nó duplo. Pego aqui essa primeira ponta, passo por cima dessas 2 menores aqui do meio, e depois passo ela por baixo dessa última. Então, a última veio aqui e passou pela frente. Formei como se fosse um 4. Agora, essa última aqui, que ainda tá passando reto, eu vou pegar e vou jogar ela aqui por trás dessas 2 menores do meio. E depois vou inserir ela aqui, ó, vindo por trás dessa voltinha que eu criei com a primeira. E vou ter amarrado o meu nó abraçando essas 2 pontas menores. Então, as 2 pontas, ó, elas estão passando aqui por dentro desse primeiro fio e desse segundo fio. Depois eu venho com as 2 pontas maiores dos cantos e aperto isso daqui até lá em cima. Posso até tirar aqui da base, ó, e segurando as 2 pontas menores aqui do centro, eu vou puxando as 2 pontas do canto e vou apertando esse primeiro movimento. Fiz o primeiro movimento do nó duplo, agora eu vou fazer o segundo.
No segundo, eu continuo trabalhando com as pontas maiores. Nesse caso, eu nunca vou mexer com essas pontas menores para amarrar o nó. E eu vou pegar agora essa primeira e vou jogar por trás dessas duas do meio. Então, inicio por trás e depois já jogo essa ponta aqui pela frente dessa última. Fiz de novo aqui o 4, só que agora com a primeira ponta passando por trás dessas duas do meio. Agora, essa quarta ponta aqui, que ainda tá reta, eu venho e jogo ela pela frente dessas duas pontas do meio e já insiro ela aqui dentro dessa volta para eu amarrar o nó e abraçar essas duas pontas centrais. Depois eu venho com as duas pontas do canto, vou apertando, ó, seguro as duas pontas do meio aqui só para me dar um apoio e aperto até lá em cima. Puxo aqui as duas pontas do meio, ó, se eu precisar ajustar alguma coisa aqui no topo. E formei aqui o nó duplo, ó, que ele cria essa barriguinha aqui, esse elozinho que une essas duas pontas, ó, que estão cruzando aqui na horizontal. Então, formei esse elozinho, terminei um nó duplo. Fiquei com um nó duplo em que eu atei com as duas pontas maiores e as duas pontas menores que a gente mediu com 30 centímetros, ó, elas ficam aqui passando por dentro desse nó. Então, eu vou repetir essa mesma coisa agora com esse outro grupo aqui de 2 fios. Faço a mesma coisa, meço 30 centímetros aqui no meio. A partir das duas pontas desses 2 fios de 1 metro, eu meço 30 centímetros. Dobro esses 2 fios aqui, deixando essas duas pontas menores para dentro. Apoio o fio, venho e faço o nó duplo. Sempre usando as duas pontas maiores dos cantos para atar o nó duplo. Montei aqui os 2 primeiros grupos de nós duplos. Agora, eu vou começar a combinar um fio maior com um fio menor. Então, eu vou pegar um fio de 1 metro e um fio de 1,40 m. Esse um fio maior de 1,40 m, eu vou pegar e vou simplesmente dobrar as duas pontas dele ao meio. Então, eu vou deixar as duas pontas aqui iguaizinhas, na mesma altura, juntei as duas pontas, vou deslizando, deixei o meu fio dobrado ao meio. Já posiciono ele aqui, ó, na minha âncora, que pode ser uma prancheta, pode ser uma fita adesiva na mesa, pode ser um prendedor de papel, tanto faz. E agora, com esse fio menor de 1 metro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Eu vou medir uma ponta com 30 centímetros. E a ponta menor vai ser sempre a ponta de dentro do nó. Então, aqui eu tô com esse grupo de 2 fios. E a parte de dentro vão ser essas duas pontas. Essa daqui eu dobrei ao meio, porque eu vou usar essa ponta depois para ir intercalando as fileiras. Então, eu vou gastar ela. Só que essa segunda ponta aqui eu não vou usar, por isso que ela vai ser menor, ela vai ter 30 centímetros. Pego aqui a ponta desse um fio de 1 metro, meço 30 centímetros, dobro essa ponta na medida de 30 e posiciono ela ali na minha âncora com a ponta menor aqui para dentro. Então, essa ponta menor é a segunda ponta desse meu grupo aqui de 4 pontas. Coloquei ela na âncora. Vou usar a primeira e a última ponta, que são pontas grandes. E vou fazer também o nó duplo abraçando essas duas pontas do meio. Então, mesma coisa que eu fiz no começo, essa primeira ponta passa pela frente das duas do meio e depois passa por trás dessa quarta ponta. Essa quarta ponta vai atrás das duas do meio e reaparece aqui, entrando nessa barriguinha. Depois aperto até lá em cima. Cuidado para nessa hora de apertar não tirar aquela medida de 30 centímetros da ponta do meio. Cuidado para não encurtar ela. Fiz o primeiro movimento do nó duplo, agora eu faço o segundo. Pego essa primeira ponta, jogo por trás das duas do meio e termino com ela pela frente dessa quarta ponta. A quarta ponta vem pela frente das duas do meio e entra aqui dentro, para fechar o nó e abraçar as duas pontas do meio. Aperto até lá em cima. Finalizei aqui o meu nó duplo. Agora, eu vou simplesmente repetir isso daqui com os outros fios. Então, eu vou pegar sempre um fio menor
com um fio maior. O fio maior de 1,40 eu junto as duas pontas, dobro ao meio e posiciono ele aqui. E o fio menor eu venho, meço uma ponta com 30 centímetros, dobro ele com essa ponta menor, deixo essa ponta de 30 centímetros para dentro, então ela é essa segunda ponta aqui, posiciono os meus dois fios aqui na âncora e faço o nó duplo usando as pontas do canto, que são as pontas maiores. Vai ter ficado uma ponta menor para dentro e uma ponta maior para dentro também. Terminei de montar aqui os últimos 4 nós duplos, agora eu vou começar realmente a crescer o bolso. Então, eu vou selecionar aqui 2 nós duplos e vou posicionar eles, ó. O primeiro aqui da minha esquerda vai ter aquela pontinha menor aqui para minha esquerda. O outro, eu vou girar ele, ó, vou inverter para aquela pontinha menor ficar aqui para minha direita. Então, ó, posicionei ali os 2 nós duplos com uma ponta maior, a segunda ponta menor, as 4 aqui do meio vão ser pontas maiores e a penúltima ponta vai ser menor e a última maior. Então, vai ter ficado aqui nessa posição os 2 nós duplos. Vou prender eles aqui na âncora e vou separar essas duas pontas aqui do canto, uma maior e uma menor, e as duas outras pontas desse canto aqui também, uma maior, uma menor. Fiquei aqui com 4 pontas centrais, vou só organizar elas aqui, na posição que elas descem lá do nó duplo, e vou fazer um novo nó duplo para unir esses dois aqui que eu apoiei na âncora. Então, pego essa primeira ponta, passo aqui na frente dessas duas, depois passo ela por trás dessa última ponta, dessa quarta ponta, e essa quarta vai lá atrás e aparece aqui. Fiz o primeiro movimento do nó duplo, ó, seguro as duas pontas centrais e aperto até lá em cima. Aproximei essa primeira repetição, ó, esse primeiro movimento ali dos 2 nós duplos que estão apoiados na âncora, eu venho e faço a segunda repetição do nó duplo. Pego essa primeira ponta, passo por trás das duas do meio, cruzo aqui já passando pela frente dessa quarta ponta, essa quarta ponta vem agora pela frente das duas do meio, abraça essas duas do meio e entra aqui na primeira voltinha. Completei o nó usando as mesmas duas pontas, abraçando as duas pontas centrais e terminei aqui o nó duplo que une esses dois primeiros. Depois disso, eu vou só repetindo, ó. Eu vou continuar crescendo isso daqui agora usando todas as pontas. Então, eu vou repetir esses 2 nós duplos aqui embaixo. Vou ter 4 pontas aqui para um nó duplo e 4 pontas para outro nó duplo. Então, essas 4 primeiras aqui, ó, eu vou ter uma ponta maior. Essa segunda vai ser a ponta menor que eu nunca vou usar para atar o nó. Então, se você quiser, ó, pode dar até um nozinho aqui nela. Se você sentir que você tá puxando ela em algum momento, você tá puxando a ponta errada. Então, essa daqui você não vai usar. Então, tô aqui com as 4 primeiras pontas da esquerda, venho e uso a primeira e a quarta ponta para fazer o nó duplo sobre essas duas pontas aqui centrais. Faço o primeiro movimento e cuidado para não apertar assim, porque senão você vai deixar o seu nó torto. Você vai puxar sempre assim, reto na horizontal e vai deixar esse espacinho aqui. Essa barriguinha vai ficar assim mesmo, solta, sem nó aqui. Então, aperta sempre o seu nó na horizontal e faz agora o segundo movimento do nó duplo, indo com a primeira ponta por trás das duas do meio. Finalizei aqui esse nó duplo, venho com as próximas 4 pontas e faço a mesma coisa, ó. Essa penúltima ponta aqui, ela vai descer reto o tempo inteiro, eu não vou usar ela para amarrar o nó. Então, ó, faz a mesma coisa. Dá um nozinho aqui nela, para você lembrar, se você puxar por engano, você sabe que você bagunçou aí as pontas e tá puxando a ponta errada. Então, venho aqui com as 4 pontas desse canto direito e faço o nó duplo, usando a primeira e a última ponta.
Puxo sempre aqui na horizontal, deixo esse espacinho, ó, que é igual ao espaço que esse nó aqui do meio ocupou. Faço o primeiro movimento do nó duplo, passando com essa primeira ponta pela frente das duas do meio, e o segundo agora passando ela por trás das duas do meio. Fiz aqui essa segunda fileira de 2 nós duplos, agora eu volto de novo, separo 2 pontas aqui do canto, 2 pontas do outro canto, e faço um nó duplo central aqui no meio. Depois volto com as 2 pontas do canto e faço de novo um nó duplo aqui no meu lado esquerdo, deixando aquele espacinho ali. E faço outro nó duplo aqui no meu lado direito. Repito isso até eu ter um total de 8 nós nesses cantos aqui, tanto na direita quanto na esquerda. Então, aqui até agora eu tenho 1, 2, 3 nós. Eu vou repetir até eu completar 8 nós. Completei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. As minhas pontinhas, ó, elas ficaram aqui com pelo menos 6 centímetros, que é o suficiente depois para eu fazer o último nó e dar o acabamento. No total, aqui desde o primeiro até o último nó, deu aproximadamente 17 centímetros. Então, essa daqui é a altura do meu bolso e agora eu vou ir adicionando mais para a lateral para ir crescendo ele na largura. Se você estiver usando um fio mais grosso, provavelmente você vai ter que fazer menos do que 8 fileiras. Se você estiver usando um fio mais fino, aí você pode fazer mais fileiras para chegar na mesma altura e também gastar mais o seu fio, que se você estiver usando um fio mais fino, como o barbante 24 fios, provavelmente você não vai ter chegado nos 17 centímetros com essa mesma quantidade de fileiras. Para ir aumentando a largura, agora eu vou fazer a mesma coisa com aqueles outros 2 nós duplos que a gente tinha montado, iguaizinhos esses 2 aqui do começo, que tem só uma ponta menor em cada um desses 2. E eu vou iniciar aqui da mesma forma, ó. Posiciono um nó duplo com a ponta menor sendo a segunda ponta. Vou dar um nozinho aqui para reconhecer ela. E do lado vou posicionar um nó duplo com a ponta menor para a minha direita. Então, girei ele aqui. Posiciono ele na âncora e a ponta menor desse nó duplo é essa daqui, a penúltima. Vou fazer também um nozinho para identificar essa ponta. Para unir os dois, mesma coisa que eu fiz aqui no começo, separo 2 pontas de cada lado, fico com 4 pontas centrais e faço um nó duplo. Pro lado de cá, para minha esquerda, eu já posso fazer um outro nó duplo. Mas quando eu for fazer esse aqui, da minha direita, eu vou já juntar com essa outra parte. Então, aqui primeiro na esquerda, eu venho e faço o nó duplo normal com as primeiras 4 pontas, deixando aquela ponta menor sendo essa daqui, que tá passando reto por dentro do nó. E na hora que eu for fazer o próximo nó duplo aqui na direita, eu já venho com aquela primeira parte que eu terminei, coloco ela aqui do meu lado. E antes de fazer esse próximo nó duplo, eu vou pegar essa última ponta que veio desse nó duplo, e vou jogar ela aqui, ó, por dentro dessa alcinha que eu criei entre essa primeira fileira e essa segunda. Então, aquele espacinho que a gente deixou, eu vou inserir essa última ponta aqui por dentro dessa alcinha. Então, eu vou entrelaçando aqui essas duas partes. Passei essa ponta aqui por dentro, puxo. E agora eu venho com as 4 pontas aqui desse lado direito e faço o nó duplo. Ajusto aqui, posicionando e deixando aquele espacinho, ó, o mesmo espacinho que eu deixei aqui desse lado esquerdo, eu também vou deixar aqui desse lado direito.
Completei essa segunda fileira, agora eu venho de novo, ó, separo essas duas pontas aqui desse canto e essas duas pontas desse outro canto e faço um nó duplo central. Fiz o nó duplo central, agora eu volto com essas duas pontas aqui da esquerda, pego duas pontas aqui desse nó duplo central e faço um outro nó duplo aqui na esquerda, começando a próxima fileira. Para a direita, antes de fazer o nó duplo, eu faço a mesma coisa. Eu pego essa última ponta e jogo aqui por dentro desse espacinho. Passei por dentro, volto, pego as 4 pontas aqui da direita e faço o nó duplo. E vou seguindo aqui até eu formar aquelas 8 fileiras. Completei aqui no lado esquerdo também com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. Só que com essas duas partes, eu ainda não cheguei na medida que eu quero para a largura do meu bolso. Ó. Cheguei em aproximadamente 10,5 centímetros. E apesar da lateral lá do fundo da mochila, no tutorial, eu ter deixado com 11 centímetros, eu preciso fazer esse bolso lateral um pouco maior, senão eu não vou conseguir inserir uma garrafinha dentro dele. Então, aqueles outros 2 nós duplos que ficaram sobrando, que a gente montou lá no início, com essas duas pontas aqui do centro menores, a gente vai usar agora um de cada lado para aumentar um pouco a largura desse bolso. Então, peguei aqui, deixei só um daqueles nós duplos, ó. As duas pontas do meio são as menores, de 30 centímetros, e eu vou estar sempre trabalhando com essas duas pontas aqui do canto, que são as maiores. Então, vou posicionar aqui primeiro para eu crescer esse lado esquerdo. E eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez para unir essa parte com essa outra. Sempre que eu vou fazer o próximo nó duplo, eu vou pegar essa última ponta aqui, jogo aqui por dentro, nesse espacinho que eu deixei entre a primeira e a segunda fileira. Deixo esse novo nó duplo do ladinho aqui desse, que já estava na minha direita, e eu vou fazer um próximo nó duplo sempre alinhando com esse daqui da peça que já tá na minha esquerda. Então, eu vou fazer um nó duplo aqui alinhado com esse segundo. Pego as 4 pontas, não vou usar para amarrar o nó duplo em momento algum essas duas pontas do meio, que são as menores, vou estar sempre usando essas duas maiores. E faço aqui o nó duplo. Alinho ele deixando esse espacinho aqui, ó, que é esse mesmo espaço. Deixo ele alinhadinho com esse segundo nó duplo que tá aqui no cantinho, ó, o mesmo que tá aqui desse lado direito. Então, vou fazendo uma linha reta. Completei o primeiro nó duplo, volto com essa ponta aqui, ó, entrando no próximo espacinho. Insiro, faço um outro nó duplo, alinhando com a próxima fileira. Alinho com essa fileira cheia aqui. E continuo, jogo de novo essa ponta aqui no espacinho e vou fazendo nó duplo até chegar lá no final e também completar um total de 8 nós. Completei aqui 8 nós nesse lado esquerdo, agora no lado direito eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar outro nó duplo aqui, que tem as duas pontas do meio menores. E para continuar com esse padrão aqui, em que o fio da esquerda que passa por dentro da dobrinha, por cima, então agora eu vou pegar esse primeiro fio desse novo nó duplo e vou passar ele agora por trás. Peguei a ponta dele, venho aqui no primeiro espacinho, e ao invés de inserir pela frente, como eu fiz nos outros aqui, agora eu vou inserir ele por trás para criar esse mesmo desenho aqui, ó, onde o fio que vinha da esquerda entrava sempre pela frente.
Então, inseri o fio lá por trás, venho e faço o nó duplo, alinhando com esse segundo aqui. Fiz o primeiro, continuo. Pego essa primeira ponta, jogo lá por trás, entrelaço aqui, puxo e faço outro nó duplo, alinhando com a próxima fileira. Vou repetindo até chegar no 8º nó. Completei aqui toda a parte da direita e cheguei numa largura de praticamente, ó, 14 centímetros. Se eu quiser aumentar esse bolso, né, na lateral, eu vou adicionando essas partes como a gente fez. Eu optei por deixar essa linha aqui solta, né, esse nó duplo e esse nó duplo, adicionando só com essa costura, sem fazer como a gente fez nessas duas aqui do meio, em que a gente tinha os dois nó duplos e juntava com o nó duplo central, porque aí eu crio essa linha aqui, ó, de costura e facilita para na hora que eu inserir algum objeto nesse bolso, ele mesmo já dobrar aqui na lateral. Então, cria uma dobra, ó, como se esses dois lados, esses últimos nós duplos, fossem a lateral do meu bolsinho. Então, na hora que eu colocar ele na minha mochila e for utilizar, ele vai ficar mais ou menos com essa largura e esse volumezinho aqui vai ser como se fosse a lateral do meu bolso. Agora eu vou pegar a mochila para já ir aplicando ele, eu vou posicionar ele assim, de cabeça para baixo, e vou aplicar ele na parte de baixo da mochila e ir subindo com um novo fio para depois a gente fechar aqui a boca. Esse novo fio que eu vou usar para costurar o bolso aqui direto na mochila, ele vai iniciar o meio dele aqui no centro do fundo desse bolso e depois cada uma das pontas vai subindo aqui pela lateral e depois ele vai entrando aqui por dentro dessa barra, ó, e as duas pontas desse fio vão terminar aqui no centro. Então, eu preciso que esse fio tenha um comprimento necessário para eu fazer essa parte aqui, depois para ela passar aqui reta por cima, e depois ele vai vir costurando aqui na lateral e também aqui no fundo. Então, eu vou precisar de mais ou menos 2 vezes todo esse tamanho para ele repetindo para cá também. Então, aqui vou cortar um fio de aproximadamente 1,20 m. E eu vou inserir o centro desse fio aqui por dentro de uma agulha, ou aqui no caso eu só adaptei um grampo de cabelo. Então, eu só dobrei aquela pontinha para as duas ficarem no mesmo alinhamento e vou inserir aqui o centro desse novo fio por dentro desse meu grampo. Agora, para costurar, não tem muita regra. Eu simplesmente vou encontrar a posição que eu quero começar a costura. Então, aqui o centro do fundo, né, da minha mochila, para posicionar essa parte aqui onde a gente iniciou com os nós duplos, aqui nessa parte de baixo. Aqui no bolso que eu já apliquei, eu peguei e identifiquei aquele triângulo, ó, que a gente criou no fundo da mochila e posicionei o bolso alinhado com esse triângulo. Então, eu subi aqui, ó, uma fileira que eu tinha 1, 2, 3, 4 nós e deixei aqui o centro desse bolso bem no centro desses 4 nós e fui aplicando, costurando aqui, ó, acima dessa fileira, que é onde inicia o triângulo de fechamento do fundo da mochila. Aqui do lado que eu vou aplicar, eu tenho de novo aquele triângulo da lateral, ó, e tenho bem aqui aquela fileira que fica entre essas duas diagonais, que tem 1, 2, 3, 4 nós duplos. Bem aqui no centro desses 4 nós duplos, eu já vou inserir o meu grampinho por entre os fios aqui desse centro. Não tem regra, eu posso inserir por aqui, nessa parte desse nozinho, posso inserir aqui na lateral, posso inserir lá por trás, não tem regra, é simplesmente para eu ir prendendo os meus nozinhos. Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui, que tá mais fácil para mim, e vou puxar uma ponta aqui desse novo fio. Depois desloco o grampo aqui mais para a ponta e deixo esse fio posicionado aqui o centro dele. Então, as duas pontas vão ficar com o mesmo comprimento.
Pronto, posicionei ele na minha peça, agora eu vou começar a passar lá pelo bolso. O bolso tem aqui na parte do fundo os 6 nós duplos, então eu vou começar aqui pelo terceiro, vou subindo pro lado de cá e depois com a outra ponta do fio eu vou vindo aqui pelo quarto nó e subo para esse outro lado. Então com essa ponta que tá aqui para baixo, eu vou inserir ela aqui, também entre qualquer parte desse nó duplo, tentando pegar uma parte aqui em que o fio fica mais escondido. Então inserir aqui nessa barriguinha do nó duplo. Puxei o fio, tendo cuidado de não puxar essa outra ponta. Eu já vou voltar com esse fio aqui também pelo outro lado do nó duplo, para eu não prender só essa parte aqui desse lado, eu vou prender também essa outra parte. Passei aqui no outro lado do mesmo nó duplo, vocês vão começar a ouvir uns barulhos aqui porque começou a chover, mas tudo bem. Depois de ter passado nesse segundo espaço do nó duplo, eu vou voltando, ó, pra peça e mantenho aqui na mesma fileira, vou passar de novo o grampo com o meu fio entre os fios do próximo nó duplo aqui da minha peça. Então, volto a prender na minha peça em qualquer ponto aqui, em qualquer fio que tiver mais fácil. Puxei aqui, prendi o primeiro, agora eu venho, ó, já volto aqui e faço a mesma coisa, insiro aqui por dentro do próximo nó duplo. Puxo o fio e prendo ele lá de novo na mochila. Volto aqui para prender o outro lado do nó duplo. E volto para prender na peça. Cheguei aqui na lateral, agora eu vou costurando entre esses espacinhos aqui. Então, eu venho, insiro o fio aqui por trás desse espacinho e depois eu já costuro ele lá na peça e vou seguindo aqui, ó, uma linha reta para deixar esse bolso alinhadinho. Então, vou passando entre esses espacinhos e vou voltando aqui por algum ponto reto da mochila. Passei no espacinho e passei na mochila, eu volto pelo outro espacinho e já insiro em outro ponto aqui da mochila. Vou fazendo isso até chegar aqui no topo, depois eu repito a mesma coisa com essa outra ponta do fio pro lado aqui de cima. Cheguei aqui no topo, ó, passei por dentro do último espacinho, eu venho e passo de novo, uma última vez, pelos fios aqui da mochila. Prendi aqui o último ponto desse fio, agora eu solto. Posso tirar ele do grampo da agulha. E eu vou fazer a mesma coisa agora com esse outro fio, com a outra ponta que ficou do outro lado. Terminei de costurar aqui todo o bolso, agora eu vou pegar aquele fio que eu tava usando pra costurar, vou identificar ele de alguma forma, vou fazer um nozinho aqui nele. E a mesma coisa com o fio que eu costurei desse outro lado. Vou fazer um nozinho só pra identificar. E agora eu vou ir fazendo a barra. Vou pegar aqui duas pontas que estão vindo do bolso e aquela ponta que eu usei para costurar.
Essa ponta da costura, ela vai estar sempre passando por dentro dos nós que eu vou fazer agora, até chegar aqui no centro. Então, aqui eu tô com 2 pontas do bolso e uma ponta da costura. Eu vou pegar essa ponta do bolso, que tá mais na minha lateral aqui, que tá mais pra esquerda, e vou fazer uma volta ao redor dessas 2 pontas ao mesmo tempo. Então, fiz uma volta vindo lá por trás e insiro essa ponta aqui por dentro dessa volta que eu tô criando. Fiz isso com a primeira ponta aqui do bolso, por cima da ponta que eu costurei e outra ponta do bolso. Aperta até lá em cima, puxa um pouquinho as 2 pontas que passaram por dentro da volta, só para ajustar. Solto essa ponta que eu fiz a volta, não vou usar ela mais. E agora eu tô com as 2 pontas que passaram por dentro e eu pego uma outra ponta. Eu vou estar sempre com 3 pontas na mão e eu nunca vou estar usando aquela ponta que eu marquei, que é a ponta da costura, para fazer a volta. Então, pego agora essa próxima ponta, que tá mais à esquerda, venho e faço uma volta sobre as 2 pontas ao mesmo tempo e insiro a ponta por dentro da volta. Aperto, abraçando as 2 pontas até lá em cima e depois ajusto, puxando as pontas de dentro, para aproximar esse nó do último nó duplo. Solto a ponta que eu fiz a volta, pego uma próxima ponta aqui do bolso, continuo fazendo a mesma coisa, nunca faço a volta com essa daqui da costura, pego a próxima, faço uma volta sobre as 2 pontas, aperto, empurro lá pra cima do nó, solto a ponta que eu fiz a volta, pego uma próxima e continuo fazendo isso até chegar no centro do bolso. Como o meu bolso tem 6 nós aqui no começo, eu prendi as pontas até o terceiro nó, então eu cheguei na metade. Agora eu venho e vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Pego aqui as 2 primeiras pontas do bolso e pego a ponta que eu tava usando para costurar. Venho com a primeira ponta do bolso, faço uma volta aqui sobre as 2 pontas, aperto, empurro, depois solto essa ponta que eu fiz a volta. Pego a próxima ponta do bolso e faço uma volta com outra ponta. Não faço a volta com a ponta da costura, faço sempre com a ponta que veio lá do bolso. Aqui agora, para finalizar, é só ir utilizando uma cola, passando um pouquinho aqui entre os nós, para prender bem esse último nó, e inserindo essa ponta aqui para dentro. Então, eu vou colando cada uma dessas pontas aqui para dentro do bolso, e depois eu vou cortando o final das pontas. Agora, aqui no final, depois de ter secado a cola, é só cortar as pontinhas e depois, se você quiser, você pode selar com cola branca e álcool. Ou você pode também fazer uma barra costurada por cima do final dessas pontinhas. Aqui no final, se você quiser, folguei um daqueles nós que eu tinha feito nas pontinhas do fio e insiro a outra ponta aqui por dentro. Aperto esse nó aqui no topo, unindo as 2 partes ali da boca do bolso. E faço um outro nozinho aqui na pontinha desse fio.